Oi. A gente precisa conversar sobre comida de verdade. O que é comida de verdade? Hein, Arthur? Oh, Às vezes acontece de eu apresentar uma planta aqui e a pessoa fala assim: não, essa planta aí não é isso não. Essa planta é tal. E é a mesma planta. Ai, gente, eu sei que eu não canso de mostrar, mas eu acho lindas essas flores da trapoeraba. Para poder ter sempre. Mas eu também gosto de semear no canteiro para comer os brotos. Tem jeito de germinar dentro da cozinha, numa peneira, trocando água? Tem. Mas eu sempre acho que se a planta puder retirar nutrientes da terra, do solo, enquanto ela está se desenvolvendo, mesmo que eu vá colher em uma semana, no caso de consumir os brotos, eu saio no lucro, porque tem mais nutrientes no solo do que na água pura, né? Então, eu gosto de plantar o moyashi das duas formas. Tanto para poder continuar tendo as sementes para germinar, quanto para germinar as sementes para eu fazer salada. Uma outra coisa legal que eu tenho aqui, que também vou plantar dentro do canteiro da estufa, porque são poucos pés, é uma soja orgânica, não transgênica. Eu planto os pés aqui dentro da estufa para colher o edamame, que são as vagens já granadas, porém verdes da soja, que a gente cozinha água e sal. Também é prato típico na cozinha oriental. A gente gosta muito da culinária oriental. Uma culinária muito saudável, que tira muito benefício, muito partido dos alimentos vegetais, né? Com muita energia vital, como eles costumam dizer. E aqui na estufa eu deixo vegetar alguns alimentos que teriam que ficar grandes para poder darem frutos, mas a gente aproveita de outras formas, né? Como eu apresentei para vocês, a bucha, apresentei para vocês os brotos de abóbora, então plantando feijões para poder colher brotos, soja para poder ter as vagens verdes do edamame. Então não exige muito espaço e traz variedade para o prato. Então, gente, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre a importância das floradas, o trabalho de polinização de abelhas, e eu acabei deixando de mostrar para vocês as duas floradas que estão mais abundantes agora nessa época, que são as flores do caju. Daqui uns dias, aliás, esse pé aqui já está caindo caju, né? Mas está em franca florada, e eu acabei esquecendo de mostrar para vocês as nossas flores de caju. E a outra é a da manga, vou mostrar para vocês. Mangas deliciosas. Essa daqui é da variedade espada, uma das nossas prediletas. Essa manga é muito boa. Felicidade de ver esse pé aqui com tantas floradas e de ver que as nossas abelhas estão visitando. É uma garantia para nós. Garantia de felicidade. Comer de verdade tem a ver com processos, com rituais. Tem mais a ver com o modo de produção do que com uma dieta específica. Vai além de ser vegano ou vegetariano. Comida de verdade vai além de fugir dos alimentos prontos que a gente encontra nas gôndolas dos supermercados. Vai além de fugir do fast food. Vai um pouquinho além do aderir ao movimento slow food, embora isso faça parte do processo. Tem muito a ver com o cuidado com as próximas gerações, com o mundo que nós queremos deixar para eles. Comida de verdade tem que nutrir e tem que garantir também que no processo de produção que foi utilizado para que ela chegue à sua mesa, também... oi. Oh, meu Deus.
Para falar de comida de verdade, a gente também precisa focar em 4 pontos muito importantes. Um deles são os alimentos ultraprocessados. O outro, o agronegócio. O outro, processos produtivos. E por fim, a cozinha, o ato de cozinhar. No decorrer desse vídeo, eu vou deixar para vocês algumas indicações de vídeos e de playlists, onde a gente trata um pouco sobre assuntos que estão relacionados com esses pilares, vamos dizer assim, da questão do que é a comida de verdade. Sobre a questão do agronegócio, vou deixar para vocês aí em cima um link onde a gente indica bons documentários que falam sobre comida, sobre processos produtivos e sobre a questão do agronegócio em si. É verdade que o agronegócio, principalmente no Brasil, produz muito alimento, mas existem questões que são muito relevantes que precisam ser debatidas. Também é verdade que a agricultura familiar e o pequeno agricultor também produzem para fazer o comércio dos seus excedentes, para gerar produtos para o comércio e de certa forma são vistos como parte do agronegócio. Mas a gente está falando de um agronegócio específico, a gente está falando de um agronegócio que recebe iniciativas, incentivos fiscais, incentivos governamentais, créditos bancários para poder se tornar o que é hoje. A gente está falando de um agronegócio que é commodity e não necessariamente produção de alimento. Existem algumas questões também ligadas ao agronegócio que estão relacionadas principalmente aos monocultivos intensivos. Isso é uma coisa que a gente trata com bastante profundidade aqui no canal, porque é sim uma problemática. O agronegócio tende a formar verdadeiros desertos verdes, geram menos emprego do que parece, porque são muito mecanizados, e geram um impacto sobre o solo muito difícil de recuperar. Além de não gerarem tanta diversidade de alimentos quanto poderia ser produzido dentro de uma mesma área. Além do que, uma boa e significativa parte do que é produzido no agronegócio não fica no país, vai embora, é exportado. Sem contar as questões de que nós não nos alimentamos somente de soja e de cana-de-açúcar e de outros produtos que são hoje praticamente exclusivos da produção do agronegócio. A gente precisa de diversidade. E aí que o agronegócio não se encaixa muito com a questão do comida de verdade, porque ele não traz essa diversidade e o que ele produz geralmente não fica aqui pra gente. Sem contar outra questão, além da degradação que é feita no solo, e muitas vezes os grandes produtores de soja e de milho preferem muitas vezes arrendar terras, e uma vez que esse solo fica degradado, eles passam para outras terras, deixando para trás um solo que vai precisar de muita paciência e muito conhecimento para poder ser reestruturado e voltar a ser um solo saudável e produtivo. Junto com esses alimentos que são exportados e que nem sempre ficam à nossa mesa, disponíveis à nossa mesa, nós temos ainda a questão de, por exemplo, grandes lavouras invadindo o cerrado. O cerrado é de uma importância vital para a captação de águas em todo o país, para todo o país, não só para a região do cerrado, porque ele é uma floresta invertida e por muitas outras questões que a gente pode conversar com profundidade mais à frente. O monocultivo intensivo, ele dificulta que essas águas sejam captadas. E é uma outra questão muito importante. Enquanto nós estamos tomando banhos curtos para economizar água,
O agronegócio utiliza cerca de 70% de toda a água que é consumida. Essa água vai embora de navios para outros países na forma de grãos e outros alimentos. Então, essa é uma questão importante a ser analisada em relação à produção do agronegócio ou do monocultivo intensivo. E vocês percebem que pela falta de diversidade do que é produzido, a gente não está falando de quantidade, mas de diversidade, o agronegócio não contribui tanto assim para a questão da comida de verdade. A outra questão, e eu também posso deixar um link para vocês aí explicando com mais detalhes sobre o que significa, é o consumo de alimentos ultraprocessados. O alimento ultraprocessado é aquele alimento que vai muito além do tecido picado, descascado, transformado em outros produtos, em farinhas, em líquidos. É o alimento que recebeu, além de uma série de processos, ele ainda recebeu a adição de substâncias que são desconhecidas para a maioria de nós. Eu estou falando de alimentos que quando você olha o rótulo, ele está escrito espessantes, conservantes, acidulantes, aromatizantes e um monte de antes, que você não consegue, ao fechar os olhos, imaginar sequer a forma ou a origem desses produtos. A maioria dos alimentos ultraprocessados também se utiliza muito do transgênico. E aí é uma outra polêmica. Eu sei que existem muitas defesas a respeito do alimento transgênico, mas eu quero tratar apenas de uma questão a respeito do alimento transgênico. É que a grande maioria dos alimentos transgênicos receberam modificações genéticas para aguentar as cargas de agrotóxicos, de defensivos químicos, de substâncias que são produzidas para secar mato, para matar pragas, para combater determinados insetos e essa planta ser resistente ao uso desses defensivos. Um grande exemplo desse defensivo é o glifosato, que na década de 90 já tinha sido banido do nosso país e por causa de algumas questões políticas voltou a ser tolerado no nosso comércio. O glifosato é um secante altamente residual. E a planta que recebeu uma interferência genética, na maioria dos casos recebeu essa interferência para ser mais tolerante ao uso desse secante. Bom, o meu filho tem uma frase que me deixou bastante reflexiva há um tempo atrás. Ele falou: a planta é mais resistente ao defensivo, mas e eu, ser humano? Eu não passei por nenhum processo de modificação genética. O quanto eu me torno mais resistente ao uso desses defensivos na comida que eu tenho no meu prato? É algo a se pensar. E eu convido você a fazer pesquisas mais aprofundadas e fazer uma decisão por si mesmo. Então, a questão dos alimentos ultraprocessados é que eles transformam alimentos que já estão prontos para serem consumidos, estão carregados de nutrientes necessários para a nossa boa saúde, para alimentos que estão prontos para nos trazerem uma melhor estrutura, uma melhor condição, né? Alimentos reguladores, alimentos construtores, né? Alimentos funcionais que já estão prontos e esses alimentos então são desestruturados, desnaturados e chegam então à nossa mesa. Muitas vezes eles estão nos fast foods e eles estão nos achocolatados, eles estão nas farinhas enriquecidas, né? A outra questão da desnaturação do alimento ultraprocessado é que muitas vezes eles vêm enriquecidos com ácido fólico, com vitaminas, com zinco, algumas vezes nutrientes que não são originais do próprio alimento ou alimentos
que perderam todo o processo para chegar àquela embalagem que a gente encontra no supermercado, alimentos que perderam a forma natural desses nutrientes e agora têm aditivados a eles formas sintéticas do mesmo nutriente. Então a gente não considera que os alimentos ultraprocessados sejam alimentos próprios para você estar consumindo sempre. Bom, um outro pilar é a questão dos processos produtivos do alimento. A gente tem várias sugestões aqui no canal sobre processos produtivos do alimento. Se a gente pode deixar para vocês sinteticamente as dicas, são alimentos que são produzidos através de processos que procuram manter as estruturas naturais do solo, que procuram manter a biota do solo em atividade, porque a gente precisa compreender que as minhocas, besouros, cupins, formigas, protozoários, fungos e bactérias que estão no solo têm um papel muito importante na produção do alimento. Eles são responsáveis pela síntese de nutrientes que as plantas precisam. Eles fazem trocas, a gente chama isso de simbiose, com as raízes das plantas. Eles garantem que as plantas recebam a nutrição que necessitam. É por causa de um solo bem estruturado que você não vai precisar de ficar utilizando defensivos. É a diversidade de cultivo e esse solo estruturado. Isso faz parte de um processo produtivo do alimento. Também existe a questão da origem da água e da conservação da água. Isso também tem que ser levado em consideração na hora de produzir o alimento. A qualidade da água. O que a gente pode dizer para vocês é que seguramente, quando você olha uma tabela nutricional de um alimento que foi produzido de forma intensiva, que foi produzido com a adição de diversas substâncias no solo, onde o solo foi degradado, onde não existe vida nesse solo, além daquelas plantas que estão cultivadas ali, é que esses processos de simbiose não puderam acontecer. E quando você olha uma tabela nutricional e você vai levar para um laboratório para comparar alimentos que foram produzidos de forma orgânica, onde todos esses processos foram levados em consideração, e comparar com as análises feitas entre alimentos de produção orgânica, o mais natural possível, e alimentos produzidos de formas hoje consideradas convencionais, é que eles vão ter substâncias diferentes, eles vão ter quantidades de nutrientes diferentes. Ana Maria Primavesi, que é conhecida hoje como a papisa da agroecologia no Brasil, ela fazia uma comparação muito interessante. Ela dizia que certas variedades de milho perdiam muito em serem produzidas tão rápido. Ela dizia que certas qualidades de milho híbrido não tinham tempo suficiente de retirar do solo nutrientes importantes. Ela chega a comparar que uma única espiga de milho de uma determinada variedade tem de 4 a 5 nutrientes essenciais. E um milho crioulo cultivado das formas mais ancestrais, em solos também cuidados de formas ancestrais, chegam a ter 48 nutrientes diferentes. Então não é toda cenoura que tem exatamente a mesma quantidade de carotenos, de carotenoides, que depois são sintetizados no nosso corpo e se transformam em vitamina A. Essa cenoura vai ter essas quantidades de carotenoides muito relacionadas com o modo em que ela foi produzida. Então eu estou deixando aqui para vocês pequenas pulgas, né, atrás da orelha, para dar uma olhada nessa questão do que é e do que vem a ver e do que vem a ser comida de verdade. Agora a gente chega ao nosso último pilar, o nosso último ponto a respeito dessa alimentação que a gente propõe aqui. A cozinha. É lá na cozinha que a gente produz diversas interações entre a nossa família
e entre o alimento e o nosso corpo. É lá na cozinha que a gente decide que tipo de alimento vai entrar por ali, por aquelas portas. É lá na cozinha que a gente decide se vai utilizar ou não as cascas dos alimentos. É na cozinha que a gente decide se as cascas, sementes e outras partes da planta que nós não utilizamos vão ter que destino. Se elas vão para uma composteira ou se elas vão para um aterro sanitário. É na cozinha que você decide a origem dos alimentos que entram ali. É lá que você decide se você vai cometer excessos ou se vai ter uma dieta equilibrada. É lá que você decide o quanto de alimentos cárneos a sua família vai ingerir. É lá que você pensa em todos os processos produtivos que aconteceram até que aquele alimento cárneo estivesse na sua mesa. É lá que você pensa os impactos das produções desses alimentos. É lá que você pensa se é melhor cozinhar, se é melhor comer cru, se é melhor comer frituras, em que quantidades. Vai muito além de um estilo de vida ou de uma dieta específica. É na cozinha onde a gente estreita as relações com os nossos familiares. É através da alimentação que muitas habilidades sociais são desenvolvidas. E principalmente é na cozinha que se mata a fome. É na cozinha que a gente decide se vamos desperdiçar ou se vamos produzir um alimento a mais para levar, quem sabe, para alguém que está precisando e você pode e tem condições de ajudar. A gente vai encerrar a nossa conversa de hoje com uma receita, com carne e com fritura. Para você entender, se ainda não entendeu, que comida de verdade não tem tanto a ver se está entrando carne ali ou não, se é um alimento cozido no vapor ou se é uma fritura. Mas tem a ver com os processos que levaram à produção dos ingredientes que você está utilizando. Tem a ver também com a qualidade desses ingredientes, tem a ver com quantidades, com hábitos, tem a ver com equilíbrio. Com quantas vezes você leva à mesa da sua família diversos tipos de alimento. Tem a ver com perceber do que é que nós estamos precisando naquele momento. Tem a ver com sazonalidade, uma conversa que a gente já teve também aqui no canal. De se apropriar e perceber os alimentos que são próprios à sua época. E por que é importante dar atenção a esses alimentos, cada um no seu tempo. Acho que é importante fazer uma observação. Talvez você esteja numa situação de vulnerabilidade, talvez você ache que é injusto colocar sobre os seus ombros a questão da escolha. Talvez você more num apartamento, talvez esteja desempregado. Mas eu queria dizer que se você está vendo esse vídeo, é porque é possível aumentar o seu conhecimento. Busque as mais variadas fontes, busque em livros, busque na internet, busque opiniões diferentes, divergentes, busque, analise criticamente. Quanto mais você ampliar o seu conhecimento, mais você vai ver que o seu leque de escolhas aumenta. Maiores vão ser as suas possibilidades. Porque, embora a gente tenha a impressão de que o mercado dita o consumo, a gente precisa se conscientizar de que é o consumo que faz o mercado. Quanto mais exigentes nos tornamos, mais o mercado precisa se adequar às nossas exigências. Conhecimento liberta em todas as áreas. Talvez você não tenha opção de estar dentro de uma CSA, que é uma comunidade que sustenta a agricultura. Talvez você não tenha próximo de você uma feira de orgânicos. Talvez você não tenha tempo de buscar opções melhores. Mas é importante saber que cada um de nós faz diferença. Porque se há uma coisa
que se precisa, e cada vez mais, é de saúde. E se a terra adoecer, ela não adoece sozinha. Nós com certeza adoecemos juntos. Eu também queria me colocar para vocês como alguém que não tem acesso a tudo e nem condições financeiras para poder estar acessando tudo que gostaria ou que eu poderia, nem poderia estar fazendo escolhas com facilidade. Eu gostaria que vocês, se não sabem ainda, se não nos acompanham há algum tempo, saibam que eu sou uma professora que eventualmente trabalha por contrato e mora num assentamento da reforma agrária. E dito isso, eu gostaria de convidá-los a conhecerem o Instagram Chácara Dona Caetana. Eu já fiz esse convite aqui algumas vezes, mas lá vocês vão ter a oportunidade de ver que mesmo contra todas as expectativas dos salários baixos, das condições difíceis, a gente, felizmente, e por causa de conhecimento, e também por causa de conhecimento, temos comida de verdade. Talvez hoje nós sejamos prova de que viver com um pouquinho mais de dignidade, de qualidade, é possível. Então a gente encerra o nosso vídeo de hoje com uma receita. E a gente encerra o nosso vídeo de hoje também com uma pequena poesia, bem curtinha, de um poeta sertanejo, muito simples, mas que sabe que tem que se cuidar do que entra na nossa mesa. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo. Eu espero que vocês possam aproveitar essas reflexões e trazer cada dia mais qualidade de vida para você, para a sua família, para a sociedade que nos cerca, porque nós podemos sim contribuir para que todos nós possamos ter uma vida melhor, com um pouquinho mais de qualidade, e podemos deixar um legado muito melhor para as futuras gerações e para aquelas pessoas que nós amamos muito, e também para os desconhecidos, porque a gente nunca sabe quem vai encontrar, quem vai passar pelo nosso caminho e que tipo de lembranças vão ser deixadas. Bom domingo! Essa mandioca aqui foi cozida no vapor e vai virar um bolinho de aipim. Então é importante que ela seja triturada agora, quando ela acabou de sair do calor, para eu conseguir uma massa fofinha. Mas lembrando que eu só posso acrescentar os ovos depois que esfriar, mas eu tenho que fazer esse processo aqui, fazer esse processamento aqui antes dela esfriar, que senão fica impossível. Vou terminar aqui e volto. Se você tiver uma mandioca de boa qualidade, bem sequinha, e ovos caipiras, uma carne desfiada, um queijinho, já dá bolinho. A gente vai dar uma firulada aqui, mas já dá bolinho assim. Olha, vocês vão perceber a diferença da mandioca quando você cozinha no vapor, por isso aqui, ó. Aqui eu não coloquei nada, não tem ovo, não tem farinha, não tem nada a não ser a mandioca. Ela cozinhou no vapor e ela fica sequinha. Já é fácil já de trabalhar com ela. Não tem umidade sobrando aqui na massa. Faz muita diferença, testa aí. Para o recheio, eu estou utilizando colchão duro, desfiado, uma cebola ralada,
cheiro verde, no caso aqui salsinha e cebolinha, e um pouco de za'atar. Vou acertar o sal, colocar um pouco de pimenta do reino. E esse vai ser o recheio dos meus bolinhos de mandioca, ou aipim, ou macaxeira, você que sabe aí. Então, aqui eu misturei bem com a colher de pau, cuidando para poder deixar a carne em pedaços não tão grandes, mas ao mesmo tempo não desfiar demais, porque fica ruim de mastigar quando a carne tá desfiada demais. Vira um bolo na boca. Então, tá aqui misturadinho, pronto para rechear os bolinhos de aipim, de mandioca, de macaxeira, do que você preferir chamar aí. Então, aqui, o que eu fiz? Eu já amassei bem a mandioca, já separei, ela já tá fria. Coloquei 4 colheres de trigo, uma de fubá, já tem sal aqui, e os talinhos do cheiro verde picados para dar uma cor, né? Aparecem uns pontinhos de cor aqui na minha massa. Eu preciso que, na hora que eu vou fritar esse bolinho, eu não tenha... ele não se desmanche na gordura. Por isso que eu adiciono a farinha de trigo e vou adicionar os ovos. Porque embora ela tenha ficado bem modelável, corre o risco dela se desmanchar em contato com o óleo quente. E a gente não quer isso. Então eu vou quebrar 2 ovos aqui nessa massa. Vão ser, acredito, suficientes para impedir que ela se desmanche e ela tenha liga. Totalmente. Então, aqui já tá pronto para eu misturar bem essa massa aqui. Vou misturar para eu ter... pra ela ficar no ponto de modelar. E não vai ser nada difícil, né? Porque a mandioca cozida no vapor já fica nesse ponto sozinha. Os ingredientes que foram colocados aqui para garantir que ele não se desmanche. Como a minha massa ainda ficou muito seca e farelenta, eu coloquei mais um ovo aqui para garantir que ela não vai... que ficou bem... foi suficiente, né? Para todos os ingredientes que eu tenho aqui. Então a quantidade de ovos também vai depender do tamanho dos ovos e da variedade da mandioca que você cozinhou. Já tá perfeitamente moldável, mas eu vou sovar mais para deixar mais homogênea a mistura. Então, vamos modelar. Eu já tenho a massa. Mantenha um copinho de água aqui próximo, para você umedecer a mão se for preciso. Pode ser que aconteça de ter aqui uma fibra. Então, a ideia é a seguinte: faz a bolinha, faz uma panelinha e coloca o seu recheio aí dentro dessa panelinha. Você pode colocar queijo aqui, um queijo cura. E se você é vegetariano, uma ideia legal é uma carne louca desfiada de coração de bananeira. Tem vídeo aí no canal ensinando a preparar coração de bananeira. A diferença é que você vai refogar e vai temperar para utilizar como recheio das nossas bolinhas do mesmo jeito. Então, tá aqui os nossos bolinhos. Eu vou fazer os restantes e a gente volta. Então, gente, o que eu fiz? Eu diluí um ovo pequeno em água, para não ficar muito espesso. E isso aqui é farinha de pão ou farinha panko. Eu aconselho que você passe o pão seco no ralo
para ter uma farinha desse tipo aqui. Porque aquela farinha de rosca industrializada, ela não fica muito legal. Mas se você tiver dela, não vai deixar de fazer, né? Então, vamos passar os bolinhos na água com o ovo e na farinha de pão, para depois fritar em óleo bem quente. Nós fizemos alguns mais compridinhos aqui, porque a massa acabou rendendo mais do que o que nós tínhamos de recheio. E como eu tinha um queijo ralado ali, a gente fez uns 4 aqui de queijo, né, Davi? Yes. A gente frita em óleo quente, não muito quente para não dourar muito rápido, mas quente o suficiente. Olha, fica lindo. Davi, colhe uma rúcula lá. Acho que ia ser interessante fazer um suco, né? Frita super rápido. Rapidinho você tem um prato de bolinhas saborosas. Tirando os últimos aqui, que eu deixei os de queijo pro final. Uma saladinha e dá pra ver que o povo aqui tá triste. A maioria das doenças que as pessoas têm são causadas por má alimentação. Abscessos, tumores, rancores, poesias sem vazão. Comida saudável é poema solto que invade o coração. Agroecologia é poema. Agronegócio é devastação. Pessoas adoecem sem razão? Não. Comida de verdade é autoestima. Comida de mentira é depressão. Comida de mentira é lágrima presa. Comida de verdade é disposição. Comida boa é palavra terna. É poema em estado de lágrima, solta, feito canção. E você pode arrancar poemas do seu corpo com dança, africanidade, ancestralidade, comensalidade. Com a ponta dos dedos, com as buchas vegetais, com as palmas das mãos, com óleos essenciais. Você pode criar poesia com massagem, com hidratação. Com bisturi? Não. E se o poema for difícil, use o chão descontaminado. Use a produção diversificada, bem cuidada, que se possa tocar com o pé, com as mãos, que se possa comer, que se possa beber sem intoxicação. Quase? Não.
Meio termo? Não. Veneno? Não. Na comida, nem na medicação. No chá natural, use hortelã, alecrim, manjericão. Chá é poesia de gente simples, de gente normal, de pé no chão. Comida de verdade é poesia. No campo e na cidade é alegria. Comida de verdade é paixão. Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Somos parte da terra, não dá pra separar. Somos fruto e semente, somos água e ar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. A gente vai ali viver um pouquinho. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar.